Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo aqui eu não vou passar jogos dessa quinta-feira não, tá? Vai ser só resultados, porque tem muitos jogos, por muitos campeonatos estaduais. Então, vai ser só para passar resultados, beleza? Vamos lá? Começando pelo campeonato pernambucano, Sport 2, Retrô 0. Náutico 2, Decisão de Goiânia 1. Santa Cruz, ou melhor, Maguari 1, Santa Cruz também 1. Resultados pelo Campeonato Pernambucano nessa quarta-feira. Vamos lá, gente. Barcelona de Ilhéus 1, Atlético Alagoinhas 0. Galícia 2, Juazeirense 0. Bahia 3, Bahia de Feira 0. Resultados pelo Campeonato Baiano. Vamos lá, gente. Campeonato Cearense, 2 resultados aqui. Iguatu e Tirol 0-0. Ceará 1, Maranguape 0. Campeonato Cearense. Vamos lá, gente. Pouso Alegre 3, Itabirito 1, América Mineiro 1, Democrata 0. Democrata de Governador Valadares, né? 0, América Mineiro 1. Atlético Mineiro 1, Norfe também 1. Cruzeiro 2, Tombense 1. Resultados pelo Campeonato Mineiro. Vamos lá, gente. 2 resultados aqui pelo Campeonato Capixaba. O Porto Vitória venceu o Capixaba Esporte Clube por 2-0. O Vitória do Espírito Santo venceu... o Vitória do Espírito Santo venceu o Vila Velhense pelo placar de 1-0. Aqui, Campeonato Capixaba. Vamos lá, gente. Campeonato Carioca. Boa Vista 0. Volta Redonda 1. Fluminense 2. Madureira 1. Bangu 2. Flamengo 1. Campeonato Carioca. Vamos lá, gente. Campeonato Alagoano. O Asa de Arapiraca venceu o Cruzeiro Arapiraca no clássico por 4-2. O CSA venceu o Penedense aqui. Bom, vou dar uma checada, mas pelo que eu entendi, CSA 2, Penedense 0. Campeonato Alagoano. Campeonato Paranaense aqui também, gente. Londrina 2, Azures 0. Atlético Paranaense 2, Operário do Paraná 0. Campeonato Paranaense. Vamos lá, gente. Caxias 3, Avenida 0. Juventude 1, 1 também aqui para o time do Novo Hamburgo. São José 1, Grêmio 0. Campeonato Gaúcho. Vamos lá, gente. Chapecoense 2, Concórdia 1. Brusque 2, Figueirense 1. Avaí 1, Carlos Renault 0. Campeonato Catarinense. Vamos lá, gente. Goiatuba 1, Jataiense 1. Vila Nova de Goiás 3, Anapolina 2. Campeonato Goiano. Vamos lá, gente. Primavera 3, Mirassol 1. Veloclube 1, Ponte Preta 0. Palmeiras 1, Santos 0. Campeonato Paulista. Campeonato Mato Grossense. Vamos lá, gente. Campeonato Mato Grossense. Cuiabá 1, Operário 0. O clássico, né? Campeonato Mato Grossense. Campeonato Potiguar. O QFC venceu o Laguna SAF por 4-1. O ABC de Natal venceu o Potiguar de Mossoró por 2-0. Campeonato Potiguar. Vamos lá, gente. Benfica 0, Porto 1. E o Porto vai para a semifinal da Taça da Liga Portuguesa. Porto 1, Benfica 0, repetindo, né? Bom, aqui também pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, jogo de ida, tá?
teremos o jogo da volta ainda. O Arsenal venceu o Chelsea por 3-2 na casa do Chelsea. Como falei, teremos a partida de volta, semifinal, Copa da Liga Inglesa. Vamos lá, gente. O Al-Ahly da Arábia Saudita venceu o Al Taon por 2-1. E o Neon SC perdeu para o Al-Shabaab por 3-2. Campeonato Saudita. Vamos lá, gente. Campeonato italiano. O Lecce perdeu para a Inter de Milão 1-0. O Napoli empatou com o Parma em 0-0. Campeonato italiano. Aqui também tivemos a eliminação do Real Madrid, hein? Real Madrid 2, Albacete 3. E o Albacete passa para a fase quartas de final da Copa do Rei da Espanha, eliminando o Real Madrid. Vamos lá, gente, fechando o vídeo, passando o meu pitaco, né, barra comentário de Bayern de Munique 3, Colônia 1, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. O Bayern de Munique entrou em campo com Neuer no gol, Laimer na lateral direita, o Kim Jae e o Jonathan Tah, o Ito na lateral esquerda, o Pavlovic com Goretzka, o Gnabry, Olise, Kane e Luiz Dias. Foi a escalação do Bayern de Munique para esse jogo contra o Colônia. Vamos lá, gente. 3 resultados aqui pelo campeonato alemão. O Bayern de Munique venceu o Colônia 3-1. O Hoffenheim venceu o Borussia Mönchengladbach 5-1. E o Wolfsburg venceu o São Paulo por 2-1. Aqui também, campeonato alemão. Vamos lá, gente, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Série A2, Osasco Sporting, o antigo Oeste, né? Empatou com o Taubaté em 2-2, Campeonato Paulista Série A2. Semifinais, Copa Africana de Nações. Pela Copa Africana de Nações, Senegal 1, Egito 0, Senegal na final. Repetindo, Senegal 1, Egito 0. E Marrocos 0, Nigéria 0, 4-2, Marrocos nos pênaltis. No próximo domingo, depois confirmo o horário tudo certinho, teremos a final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos. Vamos lá, gente, fechando o vídeo, passando o meu pitaco, né, barra comentário de Bayern de Munique 3, Colônia 1, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. O Bayern de Munique entrou em campo com Neuer no gol, Laimer na lateral direita, o Kim Jae e o Jonathan Tah, o Ito na lateral esquerda, o Pavlovic com Goretzka, o Gnabry, Olise, Kane e Luiz Dias. Foi a escalação do Bayern de Munique para esse jogo contra o Colônia. Bom, gente, o jogo em si começou com o Colônia melhor, tá? O Colônia fazendo jus à equipe que estava jogando dentro de casa, com apoio da sua torcida, e começou partindo para cima. O Neuer praticou uma belíssima defesa nos primeiros minutos de jogo, uma bela situação criada pelo principal destaque do Colônia, né? O Said El-Mala. E o Colônia quase abriu o placar. De fato, foi um defesaço do Neuer, salvando o lance. O Bayern de Munique demorando a se estabilizar em campo. Houve um fumaceiro, né? Lá da torcida do Colônia. Ligaram sinalizadores, coisa e tal. O jogo ficou parado por uns 10 minutos. Quando o jogo voltou, o Bayern de Munique começou a se assentar dentro de campo. E pouco a pouco ia chegando, não criando tanto, mas se equilibrando mais o jogo. O Colônia, por sua vez, apostando no contra-ataque, em um erro de passe do Gnabry, o jogador Maina do Colônia retomou, levou ali para perto da grande área e atirou de longe, e ali fazendo 1-0 para o Colônia no Bayern de Munique, né? Bom, até ali o Colônia merecia aquele placar de 1-0, apesar do Bayern de Munique, como já falei antes, ter equilibrado o jogo, mas o Colônia merecia sim, placar de 1-0, conseguiu ser efetivo na chance que teve. Bom, o Bayern de Munique partiu para cima, gente. Tentou empate de todo jeito,
Até que, num lance, né, mais pro finalzinho do primeiro tempo, uma bola do Olise pro Gnabry. O Gnabry conseguiu driblar dois ali, fazer literalmente um golaço. Beleza, gente? De brilhantismo do Gnabry mesmo, empatando o jogo pro Bayern de Munique. O jogo que estava muito complicado para o Bayern conseguir chegar com qualidade, né, no ataque. Colônia marcando muito bem, tanto no meio de campo como defensivamente também. E procurando sempre o contra-ataque. Sempre matar no contra-ataque. Coisa que eles tiveram, tá? Vale dizer. Bom, 1-1, assim acabou o primeiro tempo, né? No segundo tempo, gente, o Colônia permaneceu com a mesma tática de jogar no contra-ataque. E o jogo estava equilibrado, gente. Certo? O Bayern de Munique criou algumas chances antes de fazer o segundo gol. O Colônia teve uma chance, gente, cara a cara com o Neuer. E foi o Kim Min-jae, o zagueiro, que conseguiu salvar sem cometer o pênalti, tá? Foi uma bela retirada da bola que ele deu. Praticamente o jogador do Colônia na cara do Neuer, sem ninguém. E o Kim Min-jae, zagueiro coreano, salvou aquele que seria o gol, com certeza, o segundo do Colônia. Vale dizer que ainda antes do segundo gol do Bayern de Munique, o Colônia teve uma outra oportunidade que o Neuer fez um defesaço, salvando, né? Já no segundo tempo. Bom, o Bayern de Munique estava tentando, estava pressionando, estava tentando chegar, chegou a perder ali duas chances, certo? Não com defesa do goleiro, mas bolas para fora. E bom, e uma bola parada, uma jogada ensaiada. Se muito me engano, foi o Olise que cobrou. E bom, uma jogada totalmente ensaiada ali. Kim Min-jae entrou livre e virou o jogo para o Bayern de Munique, né? O zagueiro coreano, assim virando o jogo. Dali em diante, o Colônia se mandou para cima, gente. Se mandou para cima, tentando de fato empatar o jogo. E em um contra-ataque, o Harry Kane lançou uma bola. O Luiz Dias conseguiu pegar essa bola, levou. E o jogador Lennart Kau, que havia entrado, né, no segundo tempo, marcou o terceiro gol. O gol de fato da vitória, né? O 3-1. Gente, um jogo bem complicado, como sempre tem sido em confrontos contra o Colônia. O Colônia chegou a 8 jogos sem vencer no campeonato alemão. Mas é aquele tipo de situação que eu volto a repetir o que eu digo sempre. Se for olhar para o resultado, mais uma vitória do Bayern de Munique, realmente o time jogou muita bola, não tem para ninguém. São 11 pontos agora de diferença na liderança pro Bayern de Munique. Mas se você for olhar para o jogo, para o desempenho, você vai ver que o Colônia de fato é um bom time, de fato vem numa má fase, isso é visto. Mas eles têm um bom time, gente. Não fizeram 1-0 no Bayern de Munique à toa, não. De fato, eles estavam melhores e mereceram fazer 1-0, vale dizer. Tá? Então, Colônia, o que tem acontecido é pura e simplesmente isso. Tem atuado bem, tem tido as chances, mas não tem conseguido vencer os jogos. São, como eu falei, 8 jogos agora sem conseguir vencer. O Bayern de Munique, por sua vez, aproveitou as chances, gente. Perdeu sim 1 ou 2 chances ali, mas foi muito efetivo nas chances que teve. De fato, foi um jogo equilibrado contra o Colônia, onde no geral do jogo se pode até dizer que o Bayern de Munique foi um pouco melhor, mas um jogo muito equilibrado, muito difícil, muito complicado, gente. Mais um jogo contra o Colônia, na casa do Colônia, que é, novamente, que eu falei lá sobre a Copa da Alemanha, quando o Bayern eliminou o Colônia. Jogo difícil, jogo complicado, os caras são de fato casca grossa, jogando em casa, tá? Principalmente em casa. Bom, o Bayern vence por 3-1. Vou dar uma checada qual é o próximo adversário do Bayern no final de semana, pelo Campeonato Alemão. Bom, gente, próximo jogo do Bayern de Munique é logo um clássico, né? Próximo sábado, às 2h30 da tarde, beleza? Contra o RB Leipzig. Detalhe, na casa do Leipzig, tá? É a abertura, agora sim, do segundo turno, né? Do segundo turno da Bundesliga, do segundo turno do Campeonato Alemão. RB Leipzig e Bayern de Munique na Red Bull Arena, ou Leipzig Arena, né? Como queiram. Bom, não preciso nem dizer, né? É um clássico, então por si só o jogo será difícil, será complicado, né? Não tem muito o que dizer desse jogo, não. Dizer qualquer coisa de um clássico
além de difícil, complicado, é chover no molhado. Bom, galera, o Stanisic não jogou, tá? Eu já havia antecipado para os amigos. Ele tá machucado realmente, não sei por quanto tempo. O Lyman, lateral direito, pode ter saído machucado, tá? Eu não tenho informações se de fato ele se lesionou ou por quanto tempo será a lesão. Mas com o passar dos dias vai se saber, gente. A gente vai trazer aqui, beleza? É isso. Peço like aí a todos. Compartilhem nas redes sociais, gente. É sempre importante, os amigos percebem aí. Informação, informação e informação. É o critério do canal aqui, beleza? Peço like e tchau.